sempre o privilégio de podermos compartilhar a palavra de Deus, principalmente quando estamos encerrando um mês tão desafiador e tão estimulante como foi o mês de fevereiro, aonde estamos sendo desafiados a vivermos integralmente o Evangelho de Cristo Jesus, não absorvendo ou praticando atitudes isoladas em tempos limitados, circunstanciais, mas fazermos da proposta do Evangelho e da proposta de toda a Escritura um ideal de vida, algo que devamos abraçar em fevereiro, janeiro, março, abril, maio e todos os meses do ano e todos os anos das nossas vidas. Sabemos que isso tudo é um desafio e graças a Deus que no Evangelho não há monotonia, não há mesmice. Quem vive o Evangelho na mesmice, no tédio, não está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Ou talvez esteja vivendo o Evangelho na metade da sua proposta. Hoje nós estamos, sendo o último domingo, caminhando para um encerramento que se dará terminalmente na quarta-feira, mas sendo o último domingo, nós estaremos trabalhando um pouco sobre o cristão 100%, ele vive 100% íntegro. Talvez eu não seria a pessoa mais adequada para estar à frente para falar de integridade. Não que haja discrepâncias nas nossas vidas ou na minha própria vida, mas o fato é que a proposta de integridade é um caminho, é uma jornada a ser seguida. No momento em que você e eu nos acharmos plenamente íntegros, nós começamos a entrar em decadência. Porque, na verdade, a proposta de integridade nas Escrituras não é uma proposta isolada, de atitudes isoladas, de pagamentos em dias, de honrar os seus compromissos financeiros ou por aí afora. Não, vai muito além disso. E por isso eu gostaria de, já nesse primeiro momento, ampliar um pouco o teu conceito e o meu conceito sobre integridade, olhando do ponto de vista das Escrituras. Tudo que tratamos ao longo do mês de fevereiro, o cuidado para com o nosso cônjuge, com a nossa família, com nossos recursos, com a nossa saúde, tudo que tratamos ao longo do mês de fevereiro, tem como objetivo conduzir eu e você, ou ajudar a mim e a você, a alcançar um patamar de excelência na sua vida. E as Escrituras, ela é sempre pontuada pela excelência, nunca pela mediocridade, nunca pelo medianismo, mas sim pela excelência. E a excelência é proposta numa pessoa, que é a pessoa de Jesus. Porém, essa excelência, esse patamar elevado que as Escrituras nos propõem, ela tem como base, como origem movedora, como força movedora, o próprio Deus. É uma proposta que Ele desenvolveu, é uma proposta que Ele fez, é uma proposta que Ele homologa nas Escrituras e é uma proposta que Ele ratifica através do seu Espírito Santo. Por isso, é uma proposta viável, é uma proposta acessível, é uma proposta necessária. Vida de integridade é uma vida a qual se propõe a estar no centro da vontade de Deus. E é muito interessante nós observarmos isso, porque desde o Antigo Testamento, se você ler a sua Bíblia a partir do capítulo 29, 30, 31, até os últimos capítulos do livro de Deuteronômio, você vai encontrar Deus trazendo Moisés e Josué à tenda do encontro, porque ele iria comunicar a eles princípios que deveriam nortear, pontuar a vida de todo Israel. Era uma proposta na qual tinha como um nível elevado de comprometimento com ele próprio, com Deus. Portanto, 100%, um cristão 100%, vivendo Deus 100%, como temos aprendido ao longo desse mês, não é
não é um engendrar de promoção da Igreja Batista Boas Novas, não, é um recordar, é um trazer à minha e à sua memória aquilo que o próprio Deus já estabeleceu como um princípio eterno a ser adotado pela vida do seu povo. Amém, queridos? É assim que eu e você precisamos pensar. É assim que eu e você precisamos olhar as Escrituras e entendermos aquilo que Deus nos propõe na sua palavra. Capítulo 29 de Deuteronômio, apenas se você quiser anotar para você ler em casa, capítulo 30, Deus vai dar toda a orientação para Moisés. Olha, Moisés, avisa esse povo que eu não sou Deus que me empolgo com aparência. Eu sou um Deus que sonda os corações. Avisa esse povo para que ele não abrace propostas de outras nações ou outros povos. Recorde este povo de onde eu os tirei e aonde eu pretendo levar. Lembra a eles que eu lhes dou uma nova proposta de vida. Diga a eles e traga à memória deles que eles saíram do ponto A e eu pretendo conduzi-los ao ponto B. Mas para que esse objetivo seja alcançado, eu estipulo, eu determino quais os procedimentos que eles devem ter para comigo, socialmente e individualmente. Isso é integridade. Isso é Deus propondo para o povo de Israel e serve de princípio para todos nós como uma forma correta e adequada de vivermos. É claro, amados, é claro que essa proposta, ela percorre um caminho. Não é algo que eu e você venhamos a subir ao monte e descemos transformados. Não. O poder e a graça e o amor de Deus nos concede a possibilidade dessa transformação. Mas não é uma experiência transcendental mística que o faça. É uma atitude. É no volitivo, é na vontade, é no interesse meu e seu de aplicarmos, de adotarmos aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Integridade é algo que tem estado ausente em todos os arraiais, seja no mundo espírita, seja no mundo religioso católico, seja no mundo evangélico. Talvez seja exatamente pelo fato de nós diminuirmos a importância de tudo isso e acharmos que Deus não leva em conta o que fazemos nos seus mínimos detalhes, porque afinal de contas, nós acreditamos que Deus olha o coração e nos esquecemos que Deus olha o coração, os passos, os pensamentos, as atitudes e todo e qualquer procedimento, porque Ele é Deus soberano. Não há 50% de consagração, não há 60%. O nosso Deus sempre foi e sempre será o Deus do 100% de consagração. E nesse 100%, entendendo essa proposta e tomando a iniciativa de caminharmos, entenda isso, queridos, caminharmos em direção desse objetivo. No momento em que você entregou sua vida a Cristo Jesus, no mundo espiritual, Deus transportou em Cristo a tua vida do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. A salvação, o livramento do juízo vindouro, a segurança e a estabilidade da eternidade te foi garantido. Mas, no decorrer da nossa caminhada, das nossas vidas, do nosso viver diário, Deus propõe ações, atitudes e procedimentos que precisam ser assimilados e praticados para que, de fato, você, além de salvo e salva, viva como salvo e como salva. Um homem ou uma mulher alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus. E assim você vai alcançar um nível de integridade, inteireza, plenitude, totalidade. Essa é a proposta que Deus tem para a vida do seu povo. Nada mais, nada menos do que essa verdade.
O grande desafio que eu e você enfrentamos é que ela é antagônica à nossa natureza. O que Deus nos propõe na sua palavra vai exatamente de encontro às nossas tendências humanas devido ao pecado que há em nós. Mas isso não anula a proposta de Deus, muito pelo contrário. Isso convida a mim e a você a entendermos a proposta de Deus e ao mesmo tempo entendermos a limitação da nossa existência, da nossa natureza. E assim nós podemos desenvolver uma equação onde poderemos, em Deus, alcançar o patamar de integridade, de plenitude e inteireza proposta por Ele mesmo, Deus. Porque é Ele quem opera o querer e o efetuar, no sentido de alcançar a proposta que Ele estabeleceu. Integridade, queridos, não é apenas atitudes isoladas que nós venhamos a ter nas nossas vidas. A referência de integridade que nós temos, ela se baseia na pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo compreendeu isso muito nitidamente, porque ele diz: eu trabalho dia e noite, eu me dedico intensamente, não é para distrair ninguém, não é para empolgar ninguém, mas é para gerar Cristo Jesus nos meus ouvintes. Por isso eu trabalho dia e noite, fadigas e lutas, enfrento, até que eu veja Cristo sendo entronizado efetivamente nas suas vidas, meus queridos discípulos e discípulas, e assim, ao receberem a influência completa da pessoa de Cristo Jesus, vocês serão íntegros diante do Deus eterno, porque Ele é o modelo máximo. É nele que nós podemos encontrar todo o referencial, não apenas de religiosidade, não apenas de moralidade, mas referencial de existência, de conhecimento, de percepção, de valores, de conduta, de práticas, de pensamento, de autocontrole, de administração do seu mundo interior. É nele, porque nele habita todos os segredos da ciência, do conhecimento. Paulo trabalha isso lá em Colossenses. Portanto, amados, integridade é uma proposta de Deus para nós, que é viabilizada pelo próprio Deus, determinada por Ele e é inegociável. Esse tem sido o erro da igreja cristã do século 21. O nosso Deus, o Deus o qual geramos nas nossas mentes, muitas vezes não corresponde com o Deus narrado e registrado nas Escrituras. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: muitas vezes o Deus que há na tua mente é o Deus do ventre, é o Deus do teu interesse, é o Deus da tua comodidade. E aí você administra e pontua a tua integridade e coloca o padrão baseado no conceito falível, no conceito pequeno e limitado que tu tens de Deus. Por isso, queridos, neste primeiro momento eu gostaria que você pensasse em integridade como algo vindo da parte de Deus. E não se achasse uma pessoa já plenamente íntegra, porque você cumpre alguns requisitos sociais. Mas que você entenda que essa proposta de Deus é extremamente elevada e que, portanto, nesta noite, ao longo do mês de fevereiro, mês de março e todos os demais meses, nós teremos muito que caminhar na direção de alcançarmos esse objetivo. Sabe por quê, amados? Porque esse objetivo foi Deus quem estabeleceu, é para mim e para você. E Ele deve fazer parte da minha e da sua vida no momento que nós entregamos a vida a Jesus. Porque no momento que entregamos a vida a Jesus, não foi apenas para que Ele resolvesse o nosso problema espiritual, de eternidade, de livramento dos juízos e todos os demais benefícios que Ele nos propõe. Mas no momento que entregamos a vida a Cristo Jesus, nós depositamos aos pés dEle tudo que somos, tudo que temos, tudo que pensamos, tudo que sonhamos, tudo que idealizamos, tudo que queremos ser e fazer, colocamos aos pés dEle para alcançar essa inteireza, essa plenitude. Cristocêntricos. Uma vida íntegra é uma vida cristocêntrica, a qual Cristo Jesus e as suas palavras, os seus ensinamentos estão 100% envolvidos nas nossas vidas. Mas como eu disse, é um caminho, graças a Deus que é um caminho. Porque muitos de nós,
Ao não entendermos isso, somos exigentes demais conosco e nos automutilamos. Está cheio de crente desequilibrado nos hospitais psiquiátricos, que sobrepõe sobre si códigos éticos tão exacerbados que foge da proposta das Escrituras. Ou legalistas, sempre impondo aos outros exigências as quais eles mesmos não cumprem. Ou sentimento de culpa, porque não consegue alcançar um nível mais elevado na sua conduta ética ou na sua conduta moral. Deus, nesta noite, durante esses domingos que passamos, Ele nos faz exatamente essa proposta. Filhos e filhas, eu quero que vocês caminhem comigo em direção da integridade. E a integridade aponta para o meu Filho, Jesus Cristo. É nele que vocês devem focar as suas vidas. Mas eu quero que vocês caminhem comigo, porque eu sou Deus justo. Jamais exigirei de você aquilo que você não tem para dar. Porém, vou abastecer você com a minha própria natureza, o meu Espírito Santo. Lhe darei a palavra escrita, a bússola de Deus, para que você possa conduzir a sua vida a uma plenitude, a uma inteireza. E assim você vai viver toda a exuberância do Evangelho. Não apenas imaginando, mas desfrutando tudo aquilo que Ele pode proporcionar a você. Querido irmão, irmã, se você tem vestido uma máscara, achando que a máscara da falsa ideia de integridade vai te livrar do devorador, dispa-se desse pensamento, quebrante-se diante do Deus eterno e diga: Senhor Deus, eis aqui um homem e uma mulher hipócrita, que tem um grande desejo de viver a autenticidade do teu Evangelho. Senhor Deus, eis-me aqui, diante da tua presença, um homem com grandes tendências de adúltero, mas eis-me aqui porque quero buscar a integridade na minha vida, para viver segundo a tua palavra. Colossenses capítulo 3 é o texto que eu vou ler para os irmãos, onde o apóstolo Paulo também trata sobre isso, fazendo uma proposta para os crentes de Colosso e que serve para todos nós, proposta prática, que visa alcançar uma vida que de fato está caminhando em direção da integridade. Não desista pelo caminho, não vista a máscara da hipocrisia ou da falsidade, também não se mutile, não cause uma implosão na tua vida espiritual, restabeleça-se diante dele, porque o Deus eterno é especialista em recuperar a vida e recompor a vida de todos aqueles que se colocam diante dele. O apóstolo Paulo, para deixar claro, e é interessante porque aqui em Colossenses 3, ele vai desembocar um raciocínio que ele vem tratando nos versículos anteriores, falando da excelência de Cristo, da supremacia de Cristo, em contraposição à doutrinação, o ensinamento gnóstico que colocava Cristo como mais uma manifestação de alguma divindade como tantas outras. E aí ele vai mostrar e defender de maneira cristocêntrica que em Jesus tudo se resume, tudo se concretiza, tudo se realiza, tudo é alcançável, tudo é possível, tudo é atingível na pessoa dele. Exatamente para despertar nos crentes de Colosso, assim como eu gostaria de despertar na sua mente, para que você volte a caminhar em direção à integridade, à inteireza. Então no capítulo 3 ele vai trabalhar sobre isso, e ele começa dizendo assim, olha, capítulo 3 de Colossenses: portanto, irmãos, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já experimentaram da redenção, já experimentaram da habitação do Espírito Santo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem. Agora ele vai dar orientações bem práticas, queridos. Ele vai entrando de uma maneira prática. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas que são terrenas, pois vocês morreram. Amado, se você está lutando para viver a sua vida de maneira intensa, segundo a proposta
da sociedade secular, dificilmente você vai alcançar essa plenitude de vida. Haverá sempre insatisfação, inquietação e desconforto no teu coração. E a plena satisfação em Deus estará ausente. A inteira satisfação em Deus estará ausente da sua vida. É por isso que de repente você se sente muito mais tempo no deserto do que no Éden, do que no jardim. A impressão que dá é que a sua vida é pontuada mais por sentimentos pesados de derrota e fracasso. E aí a inteireza, a plenitude você pouco alcança, a não ser em momentos de cultos, quando se levanta a mão, canta os louvores. Mas, amados, essa inteireza, essa plenitude extrapola esse tempo e espaço que gastamos aqui. Ela acompanha você pelos dia a dia da sua vida. Desde que haja essa postura, essa atitude que Paulo propõe aqui aos Colossenses. Mantenham, olha que é sempre no sentido progressivo, é de ação contínua. Mantenha, o versículo 2, o pensamento nas coisas do alto e não nas que são terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Agora ele começa a dar, ele dá uma visão ampla do que deve ser feito. Agora ele vai descendo para detalhar o que deve ser feito. É muito interessante isso. Aliás, eu acho muito interessante a Escritura. Se você prestar atenção, a Escritura é sempre assim: deixa de fazer isso, porém passe a fazer aquilo outro. E nós muitas vezes valorizamos o que deixamos de fazer, mas deixamos de valorizar o que deveríamos fazer. É muito interessante a Escritura. É uma moeda dos dois lados. E nós muitas vezes achando que estamos no centro da vontade de Deus, pelo fato de deixarmos de praticar determinadas coisas, e esquecemos que outras deveríamos adotar. Lembram-se do Salmo 1? Lembram-se? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É isso? Só isso? Antes, completem, por favor. Antes, de dia e de noite. Percebem, amados? Percebe que o ser integral diante de Deus é composto pelo que devemos deixar de fazer e pelo que devemos abraçar, passar a fazer. Então, olha só. Se você não ama o carnaval, não vai ao carnaval, não desfila em nenhuma escola, a não ser na escola dominical, e nem nessa muitas vezes você desfila. Porque muitas vezes a gente sente falta de vocês. Né? Se você não faz nenhuma dessas coisas, mas o gosto doce da palavra, como dizia o profeta, né? Ela desceu e era amarga, porque ela me incomodou, ela checou o meu mundo interior, mas depois ela se tornou doce como mel. Se o gosto pela palavra não faz parte da sua vida, você está 50% na proposta de Deus. Portanto, infelizmente eu sou obrigado a dizer a você, você não é íntegro diante de Deus, você e eu. Percebem, amados? Como nós precisamos ampliar os nossos conceitos? Então grave isso na sua mente. A proposta de Deus para que alcancemos integridade está vinculada ao que devamos deixar de fazer e ao que devamos passar a fazer. O apóstolo Paulo na mesma linha. Aliás, toda a Escritura segue na mesma linha de ensinamento. E aí ele diz: pois vocês morreram e agora, versículo 3, sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, em decorrência disso, por causa disso, pelo fato de vocês viverem assim, com a mente, os pensamentos, os sonhos, os desejos voltados para o alto, assim, façam morrer. Olha só, não sou eu, não é a esposa, é cada um de nós. É o marido que vai fazer morrer, é a esposa que vai fazer morrer. Anular, negar-se,
É o que Jesus diz: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E onde eu estiver, você vai estar junto comigo. Essa é a proposta de Jesus. E é o caminho que ele diz, que é o caminho apertado. Hoje em dia muitos estão tentando enlarguecer. Alguns metem a picareta e enlarguecem. Outros colocam praça de pedágio. E assim o caminho vai sendo deturpado. E eu e você, como ovelhas, ficamos perdidos sem saber que caminho tomar. Nesta noite Deus diz: tome o caminho da integridade. Abrace a minha proposta. Pense em ser não aceitado pela sociedade. Pense em ser aceitado por mim. Porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E é assim que eu quero que vocês vivam. Sabe por quê? Porque vocês são meus. Independente do que vocês façam, o Senhor diz: vocês são meus. Eu paguei um alto preço, porque fostes comprado por um alto preço, diz o apóstolo Pedro. Não foi por prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus que fostes comprado. Mas eu proponho a vocês um estilo de vida perfeito, íntegro, completo e absoluto. E é uma jornada, onde você vai despindo-se de determinadas coisas e vestindo-se de outras. Se você não fizer isso, meu filho, você vai orar e eu não vou poder responder. Você vai gritar e eu não vou poder atender você. Você vai clamar. Sabe por quê? Porque vocês erram por não conhecerem a minha escritura e o poder que eu tenho. Não existe mágica. Mágica tem lá na Disney, queridos. No reino de Deus não existe mágica. Existe transformação efetuada pela compreensão e submissão da palavra sobre a orientação do Espírito Santo, do Deus eterno. Agora, o que existe é beleza, é magnitude, é grandeza, é esplendor, é plenitude, é satisfação, é alma limpa, é coração limpo, é mente equilibrada, é emoções saudáveis, é sonhos a serem alcançados. Isso existe no Evangelho, é proposta de Deus, baseado nessa forma de ser, pensar e agir e conduzir as suas vidas. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, versículo 5, terrena de vocês. Aí ele começa a citar: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Percebem, amados? Deus não está pedindo para você abrir mão disso, Ele está exigindo. Se já ressuscitaste com Cristo, abra mão destas coisas. Amados, a imoralidade sexual está arrebentando com denominações. O Supremo Conselho do Vaticano esteve essa semana debruçado sobre essa questão, a qual assola a humanidade, queridos. Quando Deus propõe a integridade, o abandono dessas coisas, é para a minha e a tua saúde espiritual. Quantas pessoas estão tendo as suas vidas, seus sonhos, sua espiritualidade, seu emocional, sua fundamentação de existência abalada por conta da imoralidade sexual. E ela está presente, principalmente na América do Sul, onde a tal da pombagira é tão atuante neste hemisfério. Mas aí Deus vem na minha e na sua direção e diz: dispa-se disso. Dispa-se disso, desfaça-se disso, da impureza, tudo aquilo que é impuro, paixão. E aqui entra paixão, queridos, não apenas paixão de sentimento, mas tudo aquilo que leva você ao desequilíbrio. Porque amor é uma coisa, paixão é obsessivo, é doentio. Pode ser inclusive a tua família, pode ser inclusive o teu trabalho, pode ser inclusive a tua ascensão profissional, pode ser o teu sonho de ganhar dinheiro. Virou paixão, é nocivo, amados. E aí Deus diz: dispa-se disso, porque a proposta de integridade está baseado nessas atitudes, o abandono dessas atitudes, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas
Isso é no passado, no teu tempo de longe de Deus, no teu tempo de desconhecimento da proposta de Deus, no teu tempo de incredulidade e trevas. Mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, aí são sentimentos, são pensamentos, é o seu mundo interior, é o trabalhar, é o abrir mão, é o lapidar o teu mundo interior, porque é aí que reside a integridade, não é aquilo que você aparenta ser, é aquilo que você é. E no reino de Deus, o homem e a mulher, ele é observado não pelo que ele fala que é, nem mesmo pelo que ele faz, aparentemente, mas pelo aquilo que ele é interiormente, porque o Deus sonda todos os corações e recompensa todos aqueles que são justos, piedosos e tementes a Ele. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Crente de boca pesada é ruim, irmãos. É difícil isso. Ah, pastor, mas é costume que eu tenho. Abandona esse costume, senão a integridade não faz parte da tua vida. Leia mais, sabe por quê? Linguagem baixa é falta de vocabulário. Linguagem medíocre é falta de conhecimento. Linguagem baixa e rasteira é falta de conhecimento da própria língua a qual você pertence, a língua portuguesa. Então, aprenda a ler mais. Aumente o teu vocabulário para que a tua comunicação exteriorizada, ela possa ser recheada com palavras decentes, compreensíveis, palavras dignas de serem ouvidas, linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. Olha aí, ó. Se tira a roupa suja e coloca uma roupa nova. É o shopping de Deus. Tira uma roupa velha, maltrapilha, suja, desgastada, que eu vou botar uma roupa nova. Mas se você não tirar a roupa velha, não tem roupa nova. E aí a roupa nova é Deus quem patrocina. Não é assim que ele diz? Tirarei de vocês as vestes de tristeza e vestirei de vocês com vestes de louvor e alegria. Quando ele falou para Israel, quando Israel estava lá deprimido, perdido, abandonado, lá preso no cativeiro, é ele quem nos veste. Mas aí ele faz essa proposta: você tem que se despir, ficar nu mesmo diante da minha presença, e aí você deixa que eu vou ajudar você a se vestir de outras coisas. Vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita e escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém, queridos? Eu sei que você não vai falar amém, isso é meio complicado de digerir. Você tem que digerir tudo isso e depois tomar uma atitude, para quando você sair por aquelas portas, você falar: Senhor Deus, eu quero ser íntegro, eu quero ser inteiro, eu quero ser pleno, eu quero me despir de tudo aquilo que a minha língua pesada costumava falar. Eu quero renovar a minha mente, eu quero ser mudado, Senhor Deus. Eu que era um brameiro, não quero ser mais um brameiro, porque eu não preciso que a igreja me proíba de beber. Eu quero ser um homem lúcido, porque a bebida fermentada habita nos seios do tolo, do vadio. É assim que a tua palavra me diz. E eu não me assento na roda dos escarnecedores. Então eu quero ser uma pessoa íntegra, inteira, com o Senhor, com a tua proposta. A imagem do seu Criador nessa nova vida. Vamos no versículo 12. Portanto, para a gente caminhar para o final... Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Você tem orado pela Venezuela, queridos? Os alimentos que não entram. Você tem chorado diante da televisão quando você vê aquelas cenas? Ou você diz apenas, coitadinho deles, penalizados? Não são coitadinhos. É um povo, é uma nação que tem a sua honra, a sua dignidade. Pode ter cometido erros no passado em abraçar uma ideologia comunista, cruel, maligna, mas é um povo que precisa das nossas orações,
porque a ajuda humanitária não está conseguindo entrar lá. Mas sabe quando a compaixão vai ser parte da sua vida? Efetivamente, quando você lutar pela integridade que Deus estabelece. Não é dosinha, queridos. Não é dosinha de ninguém. É compaixão. É sentir no coração o peso do outro. É colocar-se no lugar. É disponibilizar-se a partilhar daquilo que você tem, no esforço conjunto, para que alguma coisa possa ser acontecida. É dobrar os joelhos no chão e derramar lágrimas por aquele povo, para que a bênção do Deus eterno os alcance e os livre de toda essa tirania. Revistam-se, amados, de profunda compaixão, bondade. No mês de março nós vamos trabalhar em todos esses pontos aqui sobre o fruto do Espírito. Então eu vou só dar uma passada. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo ou o elo da perfeição. Portanto, queridos, entendam isso. Integridade é uma proposta de Deus, idealizada por Deus, homologada, registrada nas Escrituras e ratificada, confirmada pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus deseja ardentemente ser uma pessoa íntegra, correta em tudo aquilo que faz. Por quê? Vive para a glória de Deus. Tudo que façamos por pensamento, atitudes, obras, façamos para a glória de Deus. Integridade é um projeto de Deus, o qual Ele inseriu, eu e você, como a sua igreja, o seu povo. Determinou lá no passado para Moisés, para que ele ensinasse o seu povo, e estabeleceu como um princípio a ser adotado em todas as gerações. Todas as gerações, a mim e a você, igreja do século 21. Igreja que está lutando em ser e viver de maneira íntegra num mundo corrupto e cruel, aonde o império da mentira está sendo estabelecido. Fake news à torta e à direita. Pessoas estão morrendo, famílias estão sendo destruídas, tudo por conta da mentira. No contexto do império da mentira e do engano, Deus diz: seja verdadeiro, sejas autêntico. Tenha uma vida de virtude e de bondade. Esse não é um convite que eu faço à igreja de Jesus Cristo. Deus nessa noite nos trouxe aqui para dizer, é uma ordem, é um mandamento, e com ele há promessas. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Se obedecerdes a minha palavra, os meus ensinamentos e a minha verdade, alcançareis a vida, possuireis a terra, sereis bem-aventurados, herdareis o meu reino e vivereis do melhor e comereis do melhor desta terra. Se rejeitares a minha palavra e viveres segundo a tua conduta, morrereis, sereis escravos. As vossas emoções estarão sempre abaladas e desestruturadas. A incerteza pontuará a tua vida. Mas nesta noite Deus diz, e aí eu espero que você diga também: Senhor Deus, eis-me aqui. Faça de mim um vaso novo. Quebra, Senhor, o vaso de barro e faz ele novamente. Sonda, Senhor Deus, o meu coração e a minha alma. Vê se há em mim um coração ou uma mente dúbia, insegura, instável ou enganosa. Dê a mim, ó Pai, um coração sincero, resoluto, firme e decidido em obedecer ao Senhor, viver para o louvor da Tua glória. Sabe o porquê, Senhor? Quero fazer parte daqueles que levantarão as suas palmas e cantarão: Hosana, 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 bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Quero fazer parte, Pai, daquelas mulheres que mantinham as suas vasilhas com azeite. Quero fazer parte, não daqueles que viraram as costas para o Senhor. Quero fazer parte daqueles que disseram: vem, Rei da Glória, entra pelos umbrais da minha alma, do meu coração e da minha vida, reina sobre mim e faça em mim o teu querer. Essa deve ser a minha e a sua
oração. Se em algum momento você foi confrontado com atitudes iníquas, as quais Deus reprova, e você tem adotado na sua vida, Deus diz: venha até mim e eu perdoo vocês. Faço com vocês uma nova aliança. Estabeleço com vocês um novo pacto. E escrevo o nome de vocês na palma das minhas mãos. E estabeleço com vocês um tempo de bênção, de prosperidade, de alegria e de realizações. Essa é a proposta de Deus para mim e para você no mês de fevereiro, no mês de março e todos os meses das nossas vidas. Amém, queridos? Que o bom Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa nos ajudar a cumprirmos aquilo que estabelecemos como pacto e aliança que fizemos com Ele nessa noite. Nenhum de vocês, nenhum de nós é neutro. Todos nós, a partir do momento que ouvimos a palavra de Deus, nos tornamos responsáveis pelo que faremos com ela, pelo que faremos com a palavra e como adotaremos tudo isso como realidade nas nossas vidas. Que o Pai Eterno nos abençoe. Vamos orar, queridos?